Bom, hoje o dia já foi atribulado, como diria a Bisa das meninas. Muito atribulado. Hoje foi meio bagunçado. Hoje é o dia, 2 vezes na semana minha esposa vai para São Paulo trabalhar e eu fico sozinho com as meninas. Em geral, é tranquilo, né? É de boa. Mas agora, como elas estão na escolinha, aí eu acordo mais cedo para deixar tudo pronto e tal. É um pouco mais corrido o tempo. Para ajudar, hoje choveu o dia inteiro, tá um tempinho de chuva, maluco. E aí, putz, correria do dia a dia para ir levar elas no almoço, voltar, terminar de trabalhar para ir lá buscar elas de novo. Enfim. Hoje teve um evento atípico. Na hora que eu fui levar ela na escolinha, as meninas na escolinha, uma das tias lá, no momento que eu tava entrando colocando, né, a Laura no portão lá da escola. Aí a Laura ficou chatinha, com vontade, né, de ficar em casa. E aí começou a querer chorar, que não queria entrar na escola. E nessa que ela começou a chorar, a Alice também viu e também começou a chorar, porque a Alice fica copiando tudo que a Laura faz. E nessa bagunça, tava chovendo, imagina a cena, eu segurando o guarda-chuva, segurando as duas meninas, as duas mochilas na porta da escola, e aí a Laura começou a chorar, me abraçou, a Alice também, e eu tentando dar atenção para elas e tentar entender e conversar com a Laura, que não sei o quê. Aí a tia veio, uma das tias lá, veio e numa desatenção minha, pegou a Laura e já foi levando lá pra dentro. Ele falou, não pai, não se preocupa, que é assim mesmo, ela vai acostumar, e foi indo. E a Laura, não, com a mão assim, ah. E aí foi por questão de segundos que eu perdi as duas filhas. Uma das tias levou a Laura e a outra tia levou a Alice. E eu fiquei em choque assim, sem fazer nada. Porque a minha intenção era acalmar elas com calma, fazer elas entenderem que não, tinha que ir, parar de chorar. Não, as tia porra louca, foi na pressão, no choque. Pegou no meu braço e levou embora. E aí eu fiquei numa situação de muita raiva, porque, putz, tirou da minha mão, nem perguntou, só levou. Que isso? E aí um misto de sentimentos, porque ao mesmo momento que eu fiquei com muita raiva, eu fiquei em choque da atitude, mas ao mesmo tempo vindo na mente, tá, mas também o que dá pra fazer nessa situação? Porque tem que entrar de qualquer jeito, tem hora, tem que entrar. Elas iam ficar chorando, muito provavelmente elas não iam se acalmar, elas iam ficar chorando que não quer, uma hora isso ia acontecer, alguém ia ter que levar elas. Mas eu não queria que fosse assim na porrada, sabe? No choque. Vambora. E levou, e foi embora. E, puta, aí eu fiquei nessa de... não queria que fosse desse jeito, mas se não fosse desse jeito ia ser como... Aí já estragou o dia, aí eu já fiquei o dia inteiro pensando nisso, chateado, sem saber, puta, tô fazendo o certo ou não, fiz o certo ou não, putz, eu como pai deveria ter brigado com todo mundo e pegado as meninas e voltar pra casa. Mas eu não posso porque é escola, tem que ir e... Putz, será que eu escolhi a escolinha certa pra elas? Será que eu poderia ter escolhido melhor, uma outra? Cara, enfim. Um monte de sentimentos. Uma raiva de querer matar todo mundo e ao mesmo tempo essa raiva sendo segurada, acalentada pelo outro pensamento de putz, tá, mas e aí, o que você queria fazer? E aí uma terceira parte falando, não sei o que tinha pra fazer, só sei que não queria que fosse assim. Uma loucura. Mas enfim, o doido é pensar como uma coisinha, né? Uma coisinha de nada assim. Isso deve ter durado alguns segundos. Estraga o dia inteiro, porque aí me estragou o dia inteiro. Eu só consegui ficar calmo agora que eu fui buscar elas. E na hora que eu peguei elas, eu vi que elas estavam de boa. Estavam tranquilinhas, tiveram um dia bom. Perguntei pra elas se estavam tudo bem. Elas falaram que se divertiram, que brincaram e tal. Mas até esse momento de ver na cara delas se estava tudo bem ou não, eu fiquei nessa angústia o dia inteiro.
O dia inteiro preocupado, o dia inteiro com esse sentimento ruim no peito. Como se já não bastasse esse período que eu tô já com o coração apertado de não ter elas aqui durante essas poucas horas do dia, ainda me acostumando com isso, ainda acontece esse tipo de coisa que é pra me lascar mais ainda, me deixar mais preocupado ainda. Mas enfim, no final deu tudo certo. Estão ali já no quarto delas brincando, brigando uma com a outra, bagunçando. Enfim, tá tudo certinho. Mas o pensamento doido é esse de... Putz, independente do que é, né? Comigo hoje foi um negocinho desse. Mas na vida tem muito disso, né? É uma coisinha que... Às vezes, se você fosse pensar de fora, ou você tá escutando alguém falar, provavelmente você agora, nessa posição, me escutando falar, é fácil, né? Julgar e falar, ah, você tá de frescura, poxa, isso aí não é nada. Mas é engraçado como umas coisinhas assim de nada pega assim no seu calcanhar, pega no seu coraçãozinho de um jeito que você fala, poxa, fiquei chateado com um negócio que não era... Olhando de fora não é tanto assim, mas pegou. Deu uma pegadinha no coração. E aí o que você faz com isso? Porque quando você dá uma pesquisada, quando você vê o pessoal falando na internet da vida, já vi um monte de coisa de neurociência, de comportamento, de psicologia, falando sobre esse momento, assim, o que você faz com algo que te deixa mal, que te deixa chateado, com um problema, com algo que está te preocupando. Aí sempre tem aquela parada de que, não é o que você faz, não é, como que é? Não é a coisa em si, é o que você faz com ela. Não é a situação em si, é o que como você lida com a situação. Mas quando você está vendo esses coaches de internet falando, é fácil, é tranquilo, né? Eu quero ver na prática. Quando te chateia, quando você fica preocupado assim, com as pessoas que você mais ama na vida, é você pensar, não, vamos pensar no que eu vou fazer com esse sentimento. Eu tô chateado e preocupado com elas, mas o que tá no meu alcance? Eu consigo lidar com isso ou não? Eu mesmo tenho isso. Eu mesmo já devo ter gravado algum vídeo aqui falando sobre isso. De que o esquema é você tentar lidar com as coisas, né? Mas tudo isso tem um limite, né? Tem até um ponto que você consegue chegar. Tem um momento que você não consegue colocar em prática toda a teoria que você pesquisou, que você estudou. Tem um momento que não dá certo a receitinha de bolo. Aí que o bicho pega. Porque como que você lida? Aí muda o jogo, porque não vai ser a receitinha de bolo que vai te tirar da merda. Você vai ter que enfrentar, vai ter que passar pelo bagulho, igual numa escala pequena e particular pra mim, igual eu passei o dia hoje inteiro, lascado da cabeça, lascado do coração. Não tem o que fazer, é enfrentar, passar por cima e esperar as coisas melhorarem. Porque nessa situação em particular não tinha nada o que ser feito, nada a fazer. Tinha que esperar passar o dia e dar hora lá de buscar elas. Ou se a escola ligasse falando que elas estavam mal, chorando, e buscar alguma coisa. Tem momentos na vida que não tem muito o que fazer. O negócio é sentar e esperar o tempo passar. Esperar o resultado chegar. Ver onde que vai dar as coisas. Se você consegue fazer alguma coisa, vai lá e faz. Agora, se você não consegue fazer nada, está fora do seu alcance, é sentar na janelinha e curtir a vista. É ficar aproveitando o que dá para aproveitar durante o caminho. Aproveitando esse vlog e também pegando a parada de que hoje é um dia chuvoso, não tem nada para fazer, muito provavelmente eu não vou sair com as meninas, né? Agora que eu acabei de buscar elas no final do dia e tal. Eu vou também aproveitar para mostrar algumas coisas, falar, comentar sobre algumas coisas, talvez alguns dos hobbies que eu tenho. Durante o tempo eu fiquei comprando muitos livros, né? E aí tem uns livros que eu gosto,
que eu acho legal, que eu vou dar uma mostrada, e ao longo dos próximos vlogs, o que eu tô pensando? Tem alguns desses livros que eu quero até reler, eu gosto de reler o mesmo livro. Tem alguns aqui que eu vou falar que eu já reli várias vezes. E aí, tô pensando em fazer o seguinte, nos próximos vlogs, ou em alguns dos próximos, pegar alguns desses livros que eu gosto e comentar sobre eles. Porque muitos dos meus pensamentos vêm sobre reflexões também que eu tenho dessas leituras. Então acho que faz sentido uma coisa com a outra. Por exemplo, deixa eu virar a câmera aqui. Nessa estante que fica na sala, eu tenho alguns livros. Tenho esse aqui, O Navio de Teseu, que é extremamente interessante. Ele é um livro que hoje em dia tá caro pra bexiga. Por que ele tá caro? Ele foi escrito pelo J.J. Abrams, né? É o cara também do filme do Star Wars, desse filme mais recente, que abriu a trilogia mais recente e tal, parará, enfim. Mas o interessante desse livro, dá pra ver até que ele tá cheio de bagunça. O interessante desse livro talvez seja o seguinte. Ele é um livro que depois, em um próximo vídeo, eu vou comentar melhor sobre a história dele e tal, mas eu vou dar um spoiler. Ele é um livro que ele tem, acho que 2 histórias acontecendo em paralelo, pelo que eu me lembro. Sendo que existe a história principal do livro, que é essa que está impressa, normal, como livro. E vocês podem observar que em todas as páginas tem essas anotações, como se fossem anotações feitas à caneta. Tá vendo? Além dessas anotações, em diversas dessas páginas, tem elementos extras aqui ao livro. Por exemplo, esse papel aqui, ó, essa folha, que parece que foi escrita também à caneta. E o que é essas paradas? São anotações de uma conversa que vai acontecendo no livro com pessoas que leram esse livro. Então olha a maluquice desse livro. Eles estão lendo a história, mais de uma pessoa lendo essa história ao mesmo tempo. Pelo que eu me lembro, para isso estar acontecendo, você como uma quarta pessoa na história, você sabe que esse livro, eu acho que ele está dentro de uma livraria. E aí que tem essa ideia, né? Porque antigamente, nos tempos dos astecas, quando as pessoas usavam mais livraria, tinha um esquema de empréstimo de livraria, né? Então, teoricamente, pela história, né, desse livro, esse livro estava lá em uma livraria, vinha uma pessoa, alugava ele, emprestava ele durante um tempo, ó, tem até aqui, ó, o selinho clássico de livraria. Ganhei. Ó, amor. Eu tô no casamento. Tá no casamento? Sim. Nossa, que linda. Toda linda. Você também ganhou? Vai lá as duas, vai que o papai tá gravando um vídeo. Não, daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou lá, pega o seu celular pra você assistir. Então fica quietinha, amor. E aí a ideia é que esse livro está sendo emprestado, né? Então alguém foi lá na livraria, pegou para ler, leu algumas páginas, fez as anotações, e aí essas duas pessoas percebem que elas estão lendo o mesmo livro e elas começam a ler, cada uma no seu tempo, emprestando esse mesmo livro, e cada uma que lê vai anotando para a outra entender o que está acontecendo. E aí tem dois tipos de letra aqui, para você saber quem é quem, que está fazendo as anotações, e 2 cores de caneta, uma preta e uma azul, que seriam de 2 pessoas diferentes. E aí elas vão conversando entre si sobre a própria história do livro, investigando se faz sentido ou não, se é verdade ou não, e elas vão deixando esses itens nessas páginas. E aí a parada louca desse livro, e que eu acho que é o que encarece ele hoje em dia, é que além dele ser um livro cheio desses itens, dele inteiro, tem um monte de coisinha, ó. Cardápio, que seria um cardápio de restaurante, que uma das pessoas que está lendo o livro desenhou um mapa. Tem um monte de coisa, ó. Um pôster, ó, de uma das viagens que essas pessoas fizeram. Aí você corre um monte de risco quando você está lendo esse livro. Por exemplo, de uma criança sua pegar esse livro e tirar tudo da ordem. Por quê? Isso é um risco. Você não pode tirar os itens da ordem, porque aí você perde a ideia do livro. Você perde essa experiência do livro. Porque se eu tirar isso aqui, jogar fora e não colocar de volta na mesma página, eu perco a conversa e o item que está sendo dito. Sacou? É como se fosse um jogo.
Então, não é um livro que você pode deixar dando sopa para uma criança pegar e bagunçar tudo. Você mesmo não pode ler de qualquer jeito esse livro, não é um livro que você vai pegar para ler num ônibus, indo trabalhar. E aí, recentemente eu descobri que esse livro ficou extremamente caro. Na época eu comprei no lançamento, numa livraria, mas não era caro. Devia ser, sei lá, 60 conto, 80. Hoje em dia eu vi que tem livros desses aqui lacrados que estão custando um bom dinheiro. Se eu soubesse isso na época que comprei ele, eu tinha comprado um monte e feito uma poupança, um investimento para vender esses livros hoje em dia. Mas, enfim, esse aqui é um dos livros que eu tenho, que eu acho muito legal. Aí tem esse livro de Teseu, o meu predileto, O Nome do Vento, a continuação do Nome do Vento, que é O Temor do Sábio, alguns do Star Wars, da saga de Star Wars, Batalha do Apocalipse, Batman, mais quadrinhos do Batman. Aqui são alguns dos livros que eu tenho, que eu deixei na sala. Aí tem mais no quarto, que eu mostro em outro vídeo, tem mais em um outro quarto, que eu mostro em outro vídeo. Enfim. Essas são algumas coisas que eu também vou abordar durante esses vlogs, que eu acho interessante. E tem algumas histórias, algumas reflexões boas pra gente conversar. Enfim, hoje foi o dia. Esse foi o daily vlog de hoje. Rapidinho, curtinho e sem muita coisa, mas cumprindo o combinado de gravar alguma coisa pelo menos, nem que seja um pensamentinho pequeno desse da vida. Easter egg. Vocês devem ter escutado no áudio de agora elas gritando. Por quê? Elas estão lá no quarto delas se batendo, que elas estão nessa vibe agora, de uma ficar batendo na outra. Tem 2 anos de diferença entre elas e elas querem uma sentar o cacete na outra. É difícil, não é fácil não. E aí como que faz? Você briga e não resolve. Aí você deixa elas se baterem? Não, né? Porque elas vão se machucar. Aí você passa o dia inteiro brigando com elas para que elas não briguem entre si. É uma beleza, né? Faz parte. É parte da diversão.